Salve, salve, torcida corintiana! E aí, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem aí. Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês na nossa última live, né, do pré-jogo do sábado, né, contra. Aliás, desculpa, não, a gente conversou, não foi na quinta-feira, sobre o aniversário do Corinthians de 111 anos. Desculpa, eu tô meio fora, com esse feriado aí, eu tô meio fora da caixinha. Né? O feriado aí, amanhã vai ser o jogo do Corinthians, né? Dia 7 de setembro. E aí, eu falei para vocês que eu ia gravar um vídeo, né? Falando um pouquinho sobre as finanças do nosso clube, né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista. Por quê? Porque muita gente ficou alvoroçada, né? Por causa dessas contratações que o Corinthians fez, né? Passamos aí um semestre inteiro sem contratar ninguém, e aí, de repente, contratamos, parecendo aquela pessoa que passa dias e dias no deserto do Saara sem água, e aí quando vê um oásis, né? Chega, se lambuza de tanta água, né? Então, muita gente perguntando, né, de onde que o Duílio tirou o dinheiro e tal. E aí eu já estava já com a intenção de fazer esse vídeo aí há muito tempo, né? Primeiro de tudo, gente, eu não sou economista, tá? Eu não sou economista, eu não trabalho na área de finanças, então eu não tenho é, é, conhecimento acadêmico, né, para estar falando sobre essas questões, tá? Então eu fui buscar informações de terceiros, né? Primeiro eu conversei com um corintiano que é economista, que eu conheço, né? O nome dele é Caio. Ele participa de uns grupos do Corinthians que eu participo. E aí eu fui trocar uma ideia com ele para ter algumas noções, né, sobre algumas coisas, né? E aí, quando eu estava já na intenção de fazer esse vídeo, eu vi uma reportagem, né, do UOL, referente a exatamente esse assunto que eu queria falar com vocês, né, sobre o Corinthians, né, está devendo quase R$ 1 bilhão, só o dinheiro da dívida, sem contar o estádio, né, e está fazendo essas contratações, né, e aí eu me baseei sobre essas duas questões, né, sobre o Caio e sobre é, é, essa reportagem que foi feita pelo UOL, e aí trago algumas informações para vocês. Gente, é o seguinte, eu não quero jogar água no chope de ninguém, tá? Não é minha intenção. Eu comemorei essas contratações, acho que vai dar um up no Corinthians, apesar de eu achar que não era necessário, porque o time, na minha opinião, era um time bom. Sempre, quem me acompanha sabe que eu sempre falo que os problemas que o Corinthians teve e que o Corinthians tem ainda hoje é por culpa de treinador, né? Então, é, já passei para vocês em live aqui o currículo dos jogadores, né? Então, acho assim, por exemplo, um Luan da vida, já foi rei da América. Não acho que alguém esquece de jogar bola do dia para a noite, como é que joga bola do dia para a noite, né? Então, assim, eu, como bom jogador de futebol que sou, sei que tem dia que o cara tá bem, tem dia que o cara tá mal, entendeu? Se o cara tá num time bom, ele joga também bem, se solta. Se o cara tá num time mais ou menos, ele também não vai render muito aquilo ali. Se o cara tem uma motivação extra de um treinador que preste, ele vai desempenhar de uma forma. Se ele não tem motivação, se ele não tem um cara que chama ele para jogar bola, que tá ali em cima, no pé dele, também ele não vai ter aquela motivação para jogar, entendeu? Então, assim, acho que não era necessário, mas quero trazer para vocês um novo horizonte, uma reflexão para vocês, para que vocês reflitam um pouco sobre esse assunto, né? Então, vamos começar. Deixa eu mudar aqui primeiro a tela, tá? E aí eu vou trazer aqui maior para vocês, tá? Eu vou ficar menor aqui. Bom, então
o nosso assunto é dívidas e contratações do Corinthians, tá? Então, o Corinthians divulgou na noite da quarta-feira, né, o balancete do primeiro semestre de 2021. No documento, o clube anuncia... um detalhezinho, pessoal. No site do Terra tem uma divergência do site do UOL, que foi onde eu me baseei a reportagem, tá? Essas informações que eu estou trazendo para vocês agora é do site do Terra. E aí eu vou mostrar para vocês a divergência que tem sobre a dívida total, tá? Do site do Terra, quando eu for falar sobre o site do UOL. Então, no documento, o clube anunciou um superávit de 394 mil, isso aí está consenso para todo mundo, tá? Na primeira metade do ano. Mas viu o endividamento acumulado subir em mais de 30 milhões em relação ao mês de abril, tá? Então, assim, do mês de abril para cá, para quando ele lançou o balancete, que foi até o mês de junho, ele viu a dívida acumulada subir em mais de 30 milhões, tá? E aí é a divergência, tá? O site do Terra fala que ele está agora com a dívida de 978,8 milhões, ainda longe de ser controlado. O futebol, ele teve um superávit de 33 milhões 891 mil reais, tá? No período do primeiro semestre, né? Que é até junho. Enquanto o Clube Social teve um déficit de 33 milhões 497 mil. Por isso, o resultado líquido, né, dos 6 meses do primeiro semestre do ano de 2021 foi de 394 mil, que você pega o superávit, né, e pega o déficit, e aí tira a diferença. E aí você teve um lucro líquido aí de 394 mil reais, que, se você for jogar pro futebol, não é nada, né? 394 mil reais não é nada pro futebol, que trabalha na casa dos milhões. Tanto é que o Corinthians está com a dívida de quase 1 bilhão, né? Então, o clube de futebol, para vocês entenderem, ele tem que trabalhar com milhões. Então, por exemplo, se fosse 1 milhão, o superávit do Corinthians seria uma coisa. Agora, 394 mil não é nada. Nada comparado ao que o time de futebol trabalha, tá? E aí, lembrando, né, que no ano passado a gente teve, nos 12 meses do ano passado, né, somados, um prejuízo de 123,3 milhões. Ou seja, é melhor ter um superávit de 394 mil reais ou um déficit de 123,3 milhões? Lógico que é melhor ter um superávit. Mas, gente, a gente tem que entender que nós estamos já no fundo do poço, só com a mãozinha assim para cima, assim, ó. Entendeu? Então, a gente tem que fazer as coisas para ontem, tá? E aí, por que a gente tem que fazer as coisas para ontem, Lucas? É exatamente isso que eu vou falar agora. Apesar do resultado positivo do período, a dívida acumulada cresceu em relação ao balancete divulgado em abril, né? Que eles estão divulgando o balancete de 3 em 3 meses, né? Então, eles divulgaram janeiro, fevereiro, março e abril. Aí divulgaram em abril, né? O de janeiro, de fevereiro e de março. Aí divulgaram o de abril. O valor passou de 948 milhões para ser de 978 milhões. Isso aí, como eu falei, tem uma divergência, tá, entre o site da Terra e o site do UOL. Sendo que 588 milhões e 500 mil reais são endividamento de curto prazo. Foi o que eu falei para vocês. Tem que fazer as coisas com urgência, que precisam ser quitados em até 12 meses, tá? Vale lembrar também que isso não engloba o endividamento relacionado à Neoquímica Arena, tá? Então, ou seja, a Neoquímica é um dinheiro à parte, a mais, tá? Então, se você for pegar dívida do Corinthians e Arena, dá mais de 1 bilhão, tá? Vamos lá? Então, eu vou relembrar para vocês do início do ano sobre o balancete de 2020, que foi o que o Duílio pegou. Quando o Duílio chegou, né, dia 27 de março de 2021, foi feito o balancete, foi divulgado o balancete de 2020. Então, é a realidade que o Duílio, já com 3 meses de gestão, teve que enfrentar, né? No início do sábado, o balancete financeiro, e como vocês podem ver, isso
não sou eu que estou falando, tá, gente? No outro slide aqui, ó, mostrar para vocês. Aí, ó, do lado aí, ó. Fonte, site Terra, tá aí embaixo aí, terra.com, tá? E aí aqui, ó, se vocês puderem ver, ó, aí em cima aí, ó, tá Lance, tá? Lance, também é do Terra, mas é o Lance, tá? Corinthians divulgou no início desse sábado, 27/3 era sábado, tá? Para quem não lembra. Balancete é referente a 2020. O documento mostra que a dívida do clube é de 956,9 milhões. Então, se você fosse basear só pelo Terra, que é Lance e Terra do mesmo dono, a dívida cresceu. Você tinha no início do ano uma dívida de 956 milhões e 900 mil reais, e agora, como vocês puderam ver lá, o Terra falou que foi para 978 milhões e 800 mil reais, né? Então, pelo Terra, se você fosse basear por ele, achar, não, o UOL não está falando besteira, eu vou ficar baseando pelo Terra. Então, pelo Terra, a dívida é de 978 milhões hoje, ou seja, ela cresceu, tá? Esse valor não contempla o débito referente à Neoquímica. É bom frisar isso, tá? Para que fique bem claro. O balanço de 2020 foi assinado pela empresa de consultoria RSM, tá? Então, o Corinthians ele faz o balancete, mas a empresa de consultoria tem que assinar, porque senão eu ia lá, colocava qualquer número, né, e estava bom. São 50 páginas que detalham as finanças do Timão, como a receita bruta de 474,3 milhões no ano passado. Tá? Então, no acumulado dos 12 meses do ano passado, a gente teve uma receita bruta de 474,3 milhões. Tá? Gente, mais uma vez, eu vou frisar isso para vocês. Eu não li balancete, eu não tenho propriedade para ler balancete e entender. Então, tudo isso aqui que eu estou passando para vocês é uma análise, tá? É uma pesquisa jornalística, e eu trago uma análise para vocês do que eu pesquisei. Tá? Então, é a minha opinião em cima dos fatos que são divulgados por outros jornalistas e outros economistas. Tá? Em relação à dívida, o Corinthians tem 847,215 milhões de passivo circulante, ou seja, deve ser quitado em um prazo de um ano. Se a gente voltar aqui, vocês podem ver aí embaixo, aí, ó, são 588 milhões e 500 mil reais. Tá? Então, Corinthians diminuiu a dívida de curto prazo, né, do balancete de 2020 para agora, ou seja, no primeiro semestre o Corinthians diminuiu a dívida de curto prazo em 300 milhões. Então, assim, a dívida venceu, o Corinthians quitou, ou o Corinthians fez um acordo para dar mais prazo para o Corinthians pagar, ninguém sabe. Né? Nessas reportagens que eu vasculhei, não encontrei nada. Então, tem essas duas possibilidades. Ou o Corinthians pagou, né? Ou, aliás, são três possibilidades. Ou o Corinthians pagou, ou o Corinthians ainda continua devendo e está pagando juros, ou o Corinthians fez um acordo para que transportasse a dívida para além, tá? O que a gente tem de concreto, gente, que no Terra, eles dizem que a dívida total hoje está em 978 milhões e 800 mil reais, tá? E aí o UOL diz outra coisa, tá? Então, assim, se a gente for colocar em peso mesmo, o que o Corinthians conseguiu pagar foi pouquíssima coisa, tá? O Corinthians conseguiu pagar sua dívida pouquíssima coisa, tá? E aí o Corinthians tem 443 milhões e 574 mil reais de passivo não circulante, né? Que é com maior prazo. E o ativo do Corinthians no ano de 2020 foi de 333 milhões e 810 mil reais, tá? Então, ó, para vocês verem, a gente teve uma receita bruta de 474 e 300 mil reais, só que o ativo circulante nosso é de 333, ou seja, quase mais, aliás, de 100 milhões a menos, né? Então, seria ali o ativo circulante seria como se fosse um lucro líquido, vamos botar assim, tá? O Corinthians teve um déficit de 123,3 milhões em 2020, foi o que eu passei para vocês, né? Desse montante, 61,7 milhões são referentes ao futebol, enquanto 61,6 milhões são referentes ao clube social. Então, gente, vamos voltar aqui para a gente entender.
no primeiro semestre de 2021, o clube teve um lucro de 33 milhões e 891 mil reais. E no Clube Social teve um déficit de 33 milhões e 497 mil reais, tá? Isso no primeiro semestre de 2021. No ano de 2020, o Corinthians teve um déficit no futebol de 61,7 milhões e um déficit no Clube Social de 61,6, né? Ou seja, o Corinthians conseguiu ter um déficit maior no futebol do que no Clube Social. De novo, gente, é melhor a gente ter dívida ou a gente ter parado as dívidas? É melhor a gente ter parado as dívidas, mas, como eu falei para vocês, o tempo urge. A gente tinha, no início do ano, aliás, no início do ano, 840 em relação a 2020, tá? Não quer dizer que, desculpa se eu sumi aí, gente, se falhou, tá? O Corinthians teve em relação a 2020, não quer dizer que de janeiro, fevereiro e março não subiu essa dívida, tá? Não quer dizer que não subiu essa dívida de curto prazo, tá? Então, referente a 2020, o Corinthians tinha 847 milhões de reais para pagar em curto prazo. E aí diminuiu isso para 500 e poucos milhões em curto prazo, tá? Então, gente, é muito melhor o que o Corinthians conseguiu fazer nesse primeiro semestre. Sim, mas é muito pouco. Não é uma coisa para a gente comemorar e sair se embriagando por aí. E achar que tá tudo certo. Tá? Beleza? Então vamos lá. E aí, galera, é a reportagem que eu trouxe para vocês. A reportagem ela foi feita pelo Rodrigo Matos, tá? Que é esse aí que tá aparecendo para vocês aí na telinha. Tá? Esse aí de cima, tá? Ele é jornalista do UOL. Ele só não tem propriedade para falar nada, tá? Então, se ele tivesse feito a reportagem sozinho, eu também não iria. Era a mesma coisa de eu estar falando para vocês, entendeu? Então, ali do lado tá o currículo do Rodrigo, tá? Ele nasceu no Rio de Janeiro, 77, estudou jornalismo na UFRJ, iniciou a carreira na sucursal carioca do estado de São Paulo, em 99, já como repórter de esporte, tá? Do estado de São Paulo. 2001 para o Diário Lance, atuou como repórter editor da Coluna Prima, mudou para São Paulo para trabalhar na Folha de São Paulo de 2005 a 2012, ano em que se transferiu para o UOL, juntamente com a equipe da Folha, ganhou o Grande Prêmio ESSO de Jornalismo 2012 e o Prêmio Embratel de Reportagem Esportiva 2012. Cobriu 4 Copas do Mundo e 2 Olimpíadas. Beleza, tudo bem, tem um currículo ótimo para jornalista esportivo, mas economista ele não entende nada. Aí é o que eu dou crédito para a parada, que é esse cara aqui de baixo. Desculpa, esse cara aqui de baixo. Tá? É porque eu pensei que eu estava em cima da imagem, mas não. Eu estou do lado. Esse cara aqui de baixo, César Grafietti, ele é que produziu a reportagem. Não é que produziu, ele que fez o conteúdo da reportagem. Quem produziu a reportagem foi o Rodrigo Matos. Mas quem produziu o conteúdo da reportagem foi esse César Grafietti. Aí sim, olha aí, a primeira palavra que já vem no currículo do cara, economista. Ele é executivo do Itaú BBA, onde ele é o responsável pelos estudos sobre a situação financeira dos clubes brasileiros, tá? Ele se tornou referência nacional no assunto e ele também é colunista do Infomoney. Para quem não conhece, tá? Eu que trabalho um pouquinho com algumas aplicações financeiras, o Infomoney é um dos sites referências de economistas, referências de quem aplica dinheiro, de quem investe, tá, o seu dinheiro na economia, na bolsa, enfim, e aonde que a pessoa quiser investir, tá? Então, esse César Grafietti é um economista, é gabaritado, ele é executivo do Itaú, então é um cara gabaritado para falar o que eu vou mostrar para vocês, o que ele falou na reportagem, tá? Então, mais uma vez, quem produziu, quem fez todo o esquema da reportagem foi o Rodrigo Matos, mas o conteúdo é feito por esse cara aqui, o César Grafietti, tá?
Então vamos lá. O que o César Grafetti fala? As contas do clube indicam que houve uma redução de despesas, mas ao mesmo tempo revelam que não houve nenhuma diminuição da dívida, tá? E que não há sobra de dinheiro, beleza? Então, como muita gente vem fazendo meme e tal, o Duílio não é o sheik árabe, ele não tá jogando dinheiro para cima que nem o Silvio Santos, tá? Não há sobra de dinheiro no Corinthians, beleza? O Corinthians acelerou os gastos sem ter resolvido seu problema financeiro. É o que eu falo. Contratou sem ter resolvido o problema financeiro, tá? E aí eu trouxe tanto informações da reportagem, eu escrevendo, tá? Eu resumindo aquilo que estava escrito na reportagem, e também trouxe o que ele falou, entre aspas, para vocês verem que não sou eu que estou falando, é o economista Grafietti, tá? Os números do primeiro semestre, abre aspas, os números do primeiro semestre parecem trazer boas notícias, mas não é bem assim. Apesar da redução de custos no futebol, o social segue queimando caixa. E o resultado positivo se deve ao fato de que receitas de TV de 2020 foram pagas em 2021. Olha o pulo do gato, gente. Presta atenção nessa informação. Além disso, um aspecto preocupante é a dívida que, mesmo com a melhora de resultados, permaneceu praticamente estável, na casa dos 934 milhões. Aí é o que eu te falei, que há divergência. Ele fala, eu prefiro acreditar nele, tá? Porque ele é economista e ele viu o balancete porque foi pedido para ele ver o balancete do Corinthians. E ele também trabalha com isso. Como vocês viram lá, ele é responsável no Itaú por analisar a saúde financeira dos clubes de futebol, tá? Então, as empresas, né, que são ligadas ao futebol e tal, que querem investir no futebol, elas devem ter sempre uma pessoa lá dentro para analisar, né, se é um bom negócio ou não investir, né, no clube de futebol naquele momento, tá? Então, aí ele fala que são 934 milhões, tá? Desculpa. 934 milhões, tá, gente? Então, a dívida, na verdade, diminuiu. Como eu falei, eu prefiro acreditar nele. Se você quiser acreditar no Terra, a dívida foi subir, né? Então, vamos voltar aqui para a gente lembrar. A dívida, 956 milhões e 900 mil, tá? Tá aí em cima aí, ó, 956 milhões e 900 mil reais. E aí ele traz que agora tá na casa dos 934, ou seja, diminuiu 20 milhões. Gente, de novo. Porra, Lucas, 20 milhões, cara. Nossa, foi dinheiro pra caramba. Gente, isso é dinheiro pra mim, é dinheiro pra você, é dinheiro pra todo mundo. Mas pro clube de futebol isso não é nada, gente. Nada. Para um primeiro semestre, 6 meses, se você for dividir 20 milhões por 6, dá 3 milhões por mês. 3 milhões por mês. Se a gente continuar assim, nossa dívida é 20 milhões, 40 milhões por ano. No final do mandato do Duílio, a gente vai estar devendo, se a gente continuar dessa maneira, tá? Que é a reflexão que eu trago para vocês no final desse vídeo, tá? Se a gente continuar dessa maneira, que eu acho que não vai continuar, pelas contratações e pelo indício do Duílio querer contratar mais jogadores no ano que vem, tá? Então, vamos supor que a gente continuasse dessa maneira no primeiro semestre. Então, 20 milhões no primeiro semestre, 20. E o detalhe que eu trouxe para vocês, a receita de televisão foi paga no primeiro semestre de 2021, por causa do calendário. Lembram que o Campeonato Brasileiro terminou em janeiro desse ano? Então, no final do Brasileiro, quando o time está naquela posição, é que a emissora, quem tem os direitos de televisão, tá? De imagem, tá? As receitas da TV, né? Que no caso eu posso falar é a Globo, né? A Globo e todo o aparato que ela tem de TV aberta, fechada e os canais Premier, né? Então a Globo chega para os clubes, Corinthians, você terminou em 12º do campeonato, não foi? Beleza, você tem direito a isso, vamos pagar para você, entendeu? Então,
foi pago em 2021. Então, beleza, o direito de TV esse ano vai ser pago no segundo semestre. Beleza, então vamos botar 40 milhões esse ano. Ano que vem eu já não sei, mas enfim, vamos botar que seja 40 milhões também, 80 milhões. Vamos botar no último ano do Duílio mais 40 milhões. Então são 120 milhões. Corinthians vai estar devendo, vamos botar pouco aí, vamos botar mais. 800 milhões ainda, gente. 800 milhões, gente. Olha isso. O cara vai passar 3 anos para diminuir 100 milhões da dívida. Você vai estar feliz se o Corinthians estiver devendo 800 milhões quando o Duílio sair? Ah, mas aí a gente vai ter ganhado o Mundial, a Libertadores. Gente, isso é se. O futebol não cabe o se. Tanto é que eu estou fazendo uma análise em cima dos fatos. É que nem o senhor Wesley Mello, que agora todo mundo acredita no Wesley Mello, todo mundo acredita nessa gestão, que é a mesma gestão do Andres. Botem a mão na consciência, gente. Você que está em casa aí, que está me vendo agora, você aceitaria se, por exemplo, amanhã o Duílio falasse para o Andres entrar na gestão dele como diretor de alguma coisa? Ah, vou demitir o Roberto de Andrade, mas eu vou pegar e vou colocar o Andres como diretor de futebol. Você aceitaria? O Andres e o Duílio trabalharam juntos todos esses anos. Todos esses anos. O Duílio fez parte da direção do Roberto de Andrade. Tá? Então, gente, Wesley Mello falou. Ele não mostrou e não disse é certeza. Ele falou. Provavelmente o Corinthians vai estar com a receita de mais de 500 milhões no final do ano. Vocês viram lá, né, que o que não é muito difícil, mas também o Corinthians nunca conseguiu alcançar isso. Olha aí, ó. Teve uma receita bruta de 474 milhões, ou seja, se o Corinthians conseguir mais 30 milhões, vai passar os 500 mil. Né? De receita bruta, gente. Gente, esse pessoal é o mesmo pessoal que falou que o contrato do BMG, do patrocínio do BMG era 42 milhões. E quando a gente foi ver, era 17 milhões. Ou 12 milhões, desculpa. 12 milhões de reais que o BMG pagava para o Corinthians por um patrocínio master. Por um patrocínio master. Então, gente, esse mesmo pessoal é aquele que fala. O Andres é aquele mesmo cara que falou que não contratou ninguém acima dos 23 anos para o sub-23, e quando foram vasculhar, tinha um jogador acima de 23 anos para o sub-23. Tá? Essas pessoas são as mesmas que estavam no ano passado no Corinthians. São as mesmas pessoas que falam, e quando você vai ver, é uma outra coisa totalmente diferente. Tá? Então, na casa dos 934 milhões. Ou seja, mesmo com todo o esforço, a pressão dos passivos continua a mesma. Ainda há muito o que fazer. Como eu falei para vocês, gente, não vamos soltar foguete, não vamos sair aí bebendo que não louco, porque ainda tem trabalho para se fazer. Contou o Grafietti, não sou eu que estou contando, contou o Grafietti, tá? Como apontou o Grafietti, há uma ressalva. Este resultado foi obtido em um semestre com receitas infladas de televisão. Todos os clubes receberam as premiações e cotas do pay-per-view referentes a 2020, nesta temporada, por causa da mudança do calendário. Ou seja, primeiro semestre de 2022, o Corinthians não vai receber receita de televisão, gente. Tá? O Corinthians não vai receber receita de televisão. Beleza? Anote isso aí. Corinthians, por exemplo, faturou 145 milhões com TV no primeiro semestre. Quase o mesmo valor do ano inteiro de 2020, 158. Ou seja, o Corinthians, no primeiro semestre, com a receita de TV, ele faturou 145 milhões. No final do ano, ele vai faturar de novo. Vamos supor que ele receba
170 milhões de receita de TV. Ou seja, vamos arredondar, 155 milhões de receita de TV. Ou seja, 155. Ou seja, ele vai receber em um ano 200 e tantos milhões de receita de TV, coisa que ele nunca recebeu na vida. 200, mais de 200 milhões ele vai receber de receita de TV. Porque, como eu falei, eu espero que esse time aí entre no G4. No G4 ele vai receber muito mais, por causa da posição. Muito mais não, um pouco a mais. Ele recebeu 145 por ter ficado em 12º, então ele deve receber aí 160, por aí, por ficar no G4 ali. Aí qual posição eu não sei. Entenderam? Só que eu acabei de ler também ontem uma reportagem que a Globo está querendo colocar mais partidas do Corinthians na TV aberta. Inclusive, o jogo amanhã vai ser transmitido na Globo. Né? Então, às vezes, isso aí pode aumentar um pouco a receita do Corinthians também. Tá? Então, a receita de TV pode aumentar um pouco mais por transmitir mais na TV aberta. Quando é na TV aberta, a Globo paga mais. Tá? Então, houve aumento real da receita com patrocínio e deve gerar 20 milhões a mais no ano. E aí a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do patrocínio, tá? Eles estão dizendo que vai aumentar 20 milhões. O Corinthians recebeu em 2020 70 milhões de patrocínio, tá? Então, assim, como a gente vai ver, realmente vai aumentar esses 20 milhões, tá? E aí, dizendo do Willian, ele está querendo chegar nos mais de 100 milhões em patrocínio esse ano, tá? E aí é o que eu trago para vocês aí. Bom, deixa eu respirar, porque toda vez que eu vejo esse slide, essa imagem aí, eu fico me tremendo, porque não é possível, não é imaginável que o Corinthians receba um patrocínio master de 16,8 milhões. Ah, e tem um detalhe, o que eu acabei de falar para vocês há alguns minutos atrás. Eu falei, gente, essas são as pessoas que falam uma coisa e depois a gente vê que é outra. O Duílio, o senhor Duílio, tá? Esse aí que está sendo ovacionado por todo mundo, é o Sheik Duílio e não sei o que e tal. Ele falou na entrevista que ele anunciou no início do ano, ou no final do ano passado, enfim, não sei se foi em dezembro ou em janeiro, que o Corinthians ia deixar o BMG de patrocínio master e ia para Vitaminas Neoquímica. E ele anunciou da palavra dele, bocas dele, você pode pesquisar na internet aí que tem, tá? Palavras dele, da boca dele, ele falou que era 17 milhões. Isso, gente, um parênteses aqui, tá? Isso foi pesquisa minha, tá? Isso aqui foi pesquisa minha, tá? Duas aí são oficiais do Corinthians. É a Vitaminas Neoquímica, que apareceu nesse balancete de junho do primeiro semestre de 2021. Tá? E a Poti. Guaranás Poti. Tá? Então, essas duas são oficiais do clube. É esse valor mesmo, corintiano. Você não está olhando errado. É esse valor. O Corinthians recebe de patrocínio master da Neoquímica Arena, da Hiperfarmas, né, que é Neoquímica, tem a marca Neoquímica, 16,8 milhões de reais por ano. Aí você vai chegar e vai falar para mim, Lucas, mas isso aí tem possibilidade de crescimento, tem um não sei o que lá, tem gatilhos para ganhar mais. Tem. Mas, gente, quais gatilhos que a gente acionou com o BMG? Patrocínio do BMG era para ser um dos maiores da história do futebol. BMG e Corinthians. O que aconteceu? Foi uma furada. Por quê? Porque não teve engajamento da torcida, não teve divulgação por parte do Corinthians, não teve divulgação por parte do BMG. Entendeu? Então, gente,
é um fiasco esse negócio de você botar gatilho em cima de torcida. Por quê? Porque o Corinthians não sabe trabalhar isso até hoje. Tá? Gente, assim, eu vou só citar, tá? Só vou citar para vocês por uma questão de citar, mas assim, eu vou tirar da história, tá? Vocês sabem quanto que a Leila da Crefisa ela paga para o Palmeiras? O mínimo, tá? Tem gatilhos também de ganhos de campeonato, tá? O mínimo que a Leila paga para o Palmeiras. Palmeiras, gente, Palmeiras tem metade da torcida do Corinthians? Palmeiras tem metade da grandeza do Corinthians? Não. A Leila paga para o Palmeiras 81 milhões. Você não ouviu errado. 81 milhões de patrocínio. 81 milhões de patrocínio master. A Leila paga para o Palmeiras. Tá, Lucas. Beleza, ela paga isso aí para o Palmeiras, mas ela é torcedora do Palmeiras. Quem disse que o cara da IP Marcas não é corintiano? Mas tudo bem, a Leila tem as suas coisas lá dentro e tal. Vamos tirar, vamos. Isso aí é uma coisa à parte, né? Gente, vocês sabem quanto que o Flamengo arrecada com o BRB de patrocínio master? O mínimo que eles também têm gatilho, como o BMG fez com o Corinthians, eles também têm gatilho. Eles abriram 1,5 milhão de contas. Vai ver lá nos anúncios do BMG quantas contas que o corintiano abriu. Gente, o Flamengo arrecada no mínimo 32 milhões de patrocínio master. Ou seja, é o dobro da gente. O Flamengo tem um valor mínimo do BRB o dobro do que o Corinthians tem com a Neoquímica, com a Iperafarma. E aí, quando eu trago para vocês na live, que eu falei bastante na live dos 101 anos, que anunciaram os 2 patrocinadores, aí eu falo, gente, eu prefiro pegar e valorizar um patrocínio do que a gente ficar com a blusa parecendo um retalho, um abadá, uma calçada da fama, entendeu? Cheio de patrocínio. Gente, me diz, a gente precisaria de 10 rendas, porque aí tem 9 patrocinadores, mas a Nike, né, que vocês podem ver aí, que dá 30 milhões para o Corinthians pelo material esportivo, é uma renda para o nosso uniforme. A gente precisa de 10 rendas se a gente colocasse pelo menos, no mínimo, gente. Eu não estou pedindo o mesmo valor do Flamengo, não. Mas, gente, 30 milhões anuais para a Iperafarma pagar para o Corinthians ou qualquer uma outra empresa, gente. 30 milhões anuais. A gente precisaria fazer da camisa do Corinthians um abadá para chegar nos 100 milhões? E aí você tira, por exemplo, eu acho que o cartão de todo. Aliás, o Corinthians é um dos únicos times que ainda tem patrocínio até no short. Não basta só a camisa. Tem até no short. Que é o cartão de todos que eu não consegui, de maneira nenhuma, pegar o valor do cartão de todos. Tá? Então, esse valor total aí embaixo aí de 91,7 milhões é sem o valor do cartão de todos. Então, pode ser, né? Eu acredito que não. Acredito que o cartão de todos não pague 8 milhões para o Corinthians. Mas pode ser que com o cartão de todos a gente já chegou nos 100 milhões. Tá? E assim, o Duílio, ele cita patrocínios, mas ele não fala que é na camisa do Corinthians. Então, por exemplo, a Sócios.com, que é a que a gente fez a sociedade para o Fan Token, que eu trouxe para vocês na live de quinta-feira, o Fan Token, por exemplo, arrecadou lá aquele tanto de 7 e poucos milhões, né? Então, ou seja, é também receita que está vindo para o Corinthians, tá? Então, ou seja, já conseguiram que o Duílio queria, né, em questão de patrocínio e tal.
né? Mas, pelo que eu imagino na minha cabeça, o Duílio quer esses 100 milhões no uniforme, tá? Uma coisa fixa, tá? Como eu trouxe já para você os vínculos, os contratos, né, dos patrocínios que vão, por exemplo, da Vitaminas é até 2025, entendeu? Até mais, eu acho, inclusive. Renovou com a Positivo agora, vai também até 2025. Então, assim, eu não estou recordado agora de cabeça, mas eu trouxe para vocês, né? Se vocês quiserem ver na live do jogo contra o Grêmio, né? Eu trouxe para vocês todo o patrocínio do Corinthians, que eu trouxe também com exclusividade, que já tinha fechado com a Alê, com Postos a Lei, que ia trazer mais um patrocínio para o lugar do Corinthians TV, que estavam querendo mais um na manga. Tem mais um na manga, tá? Na parte inferior da manga. Beleza? Então, gente, vai passar os 100 milhões, se já não passou. Tranquilamente, tá? Então, assim, foi um trabalho árduo trazer isso para vocês, tá? Não é fácil. Corinthians tenta esconder de todas as formas, tá? O valor dos contratos. Por quê? Porque isso pode trazer algum lado ruim, tanto para o Corinthians como para a marca, né? Por exemplo, essa divulgação da Neoquímica, Vitaminas Neoquímica, é uma vergonha. É uma vergonha, e ele tinha que ser cobrado por isso, mas não vão cobrar ele. Por quê? Porque tá todo mundo feliz com Roger Guedes, Renato Augusto, William e Juliano. E eu sempre falo para vocês, gente, não vamos viver de resultado, não vamos viver de time dentro de campo. O clube, Esporte Clube Corinthians Paulista, é muito maior do que isso, gente. Tá? Então, tá aí os valores, tá? Vocês podem ver com tranquilidade aí, depois, se vocês quiserem voltar a live aí, né? Quando a gente terminar, voltar, rever direitinho e tal. Isso aí são valores que eu consegui através da imprensa, tá? Como eu falei, só tem 2 oficiais, o resto é tudo garimpando na imprensa. Por exemplo, o do Alê, a informação é do Neto, né? Então, assim, pode ser que seja verdade? Pode ser que não seja verdade, pode ser menos, pode ser mais. Então, assim, tá aí, tá? Eu fiz um esforço para trazer alguma coisa material para vocês, para a gente ver se realmente essa questão ia ser factível, esses 100 milhões aí que o Duílio tanto fala, entendeu? E aí eu acho que vai ser. Eu acho que se já não conseguiu, vai conseguir, tá? Eu esqueci, eu ia falar um negócio para vocês aqui, eu acabei esquecendo, tá? Mas enfim, é isso, gente, tá? Depois, se eu lembrar aqui, eu falo para você. Detalhe, esse patrocínio do BMG aí, por exemplo, eu acho que tá meio equivocado, porque se eles pagavam 12 milhões para um patrocínio master, agora que eles estão só aqui na manga da camisa, no ombro da camisa, desculpa, eu acho que eles não pagam esses 9 milhões, mas enfim, foi a fonte que eu consegui, tá? Então, sim, lembrei. A questão da Nike, por exemplo, gente, o Corinthians acabou de renovar com a Nike. Sabe qual a porcentagem de aumento da Nike do contrato anterior do Corinthians para esse que foi renovado agora? Sabe qual foi a porcentagem de aumento? 0%. Gente, me explica um negócio. Será que o Corinthians, grande do jeito que será que a Puma, a Adidas, enfim, outras empresas, a Umbro, né? Tem a Umbro, tem a Adidas, tem a Puma. Será que essas outras empresas de fornecedor de material esportivo não chegam no Corinthians oferecendo um contrato? Gente, eles têm essa informação na mão. Será que a Puma não chega para o Corinthians e fala assim, Corinthians, você hoje é o maior clube que tem no Brasil. Você é uma das maiores torcidas. Para não entrar em conflito com aqueles lá que acham que tem a maior torcida, eu não vou falar maior torcida, não. Eu vou falar, você tem uma das maiores torcidas hoje do Brasil. Você tem hoje a torcida mais apaixonada, mais enganjada do Brasil.
que mais ama o clube. Você recebe 30 milhões da Nike. Vamos fazer um contrato de 35 milhões? Será que o Corinthians não recebe, gente, essas propostas? E aí, por que o Corinthians, que com certeza recebe essas propostas, por que ele não chega na Nike e fala, Nike, eu tô com uma proposta da Puma de 35 milhões. Você vai cobrir? Ah, não vamos cobrir não. Beleza, então vamos fechar com a Puma. Obrigado por esses anos que vocês prestaram pra gente, mas vamos fechar com a Puma. Será que é estratégico hoje o Corinthians ficar com essa dependência da Nike? Será que a Nike realmente é uma empresa que você tem que ficar para ter uma visão mundial? Sei lá, o que se passa na cabeça do Corinthians? Será que o Corinthians simplesmente abaixa a cabeça para a Nike e fala assim, senhor, vamos renovar? É isso mesmo? Entendeu? Então, eu acho assim, é como eu sempre falo, gente, é muito amadorismo no Corinthians. Eu acho que tem que mudar. Mudar, tá? Então, e aí eu chego ao último slide aqui com vocês e a nossa reflexão final, tá? O clube ele tem dinheiro a receber no curto prazo, que é 286 milhões, ele não fala de que é esse dinheiro, tá? Enfim, ele fala que tem para receber 286 milhões, não sei o que é, tá? Corinthians teria, portanto, de gerar 300 milhões extra, porque é aqueles 500 e poucos. Gente, desculpa aí, é porque tá toda hora entrando uma janelinha aqui, eu não sei o que é que tá acontecendo, mas toda hora tá entrando uma janelinha, por isso que às vezes eu sumo aí da tela para vocês e eu acho que deve também falhar o áudio. Aqueles 580 e poucos milhões, tá? Que é a dívida de curto prazo, que eu falei para vocês, né? Que diminuiu de 800 e tanto para 500 e pouco, né? Os 300 milhões. Então, o clube ele teria que gerar uma receita de 300 milhões extra para pagar essa dívida de curto prazo. Ou seja, esses 580 e poucos milhões, o Corinthians não tem dinheiro para pagar. O Corinthians não tem nem previsão para gerar essa receita para pagamento. E o Corinthians está contratando o Roger Guedes, Renato Augusto, o William e Juliano. Ah, Lucas, mas ele não está pagando nada por esses jogadores. Tá, e o salário? E o salário dos jogadores? Aí o senhor Wesley Mello, com toda a propriedade, né? Com toda a sua credibilidade, chega e fala, não, a gente vai manter os 11 milhões de folha mensal, de folha salarial mensal. Será? Será que o Corinthians com Renato Augusto ganhando 700 mil, Giuliano ganhando 700 mil, o William ganhando 700 mil, fora, isso aí eu estou falando de salário fixo, não estou falando de luvas e etc. Roger Guedes, o William, Renato Augusto e Giuliano ganhando 700 mil, só os quatro, 3 milhões de folha. Será que eles vão manter 11 milhões de folha? O restante do elenco ganhando... Não, desculpa. Cássio ganhando 700 mil, Fagner ganhando 700 mil, Gil ganhando 700 mil, Jô ganhando 700 mil, fora o Gabriel, que também tá já antigo no clube, e eu não sei se ele não ganha perto disso aí ou se ganha isso aí. Então, ou seja, são 9 jogadores do Corinthians ganhando 700 mil reais. Desculpa, mas me fugiu a cabeça aqui quanto que é 9 vezes 7. Mas 9 vezes 5 dá 45. 9 vezes 6 dá 54. 9 vezes 7 dá 60 e poucos. 63, eu acho. 63. Então dá 6 milhões de... Só esses caras, 9 jogadores do elenco. Gente, 6 milhões de folha. 6 milhões de folha, vou falar de novo. Será que o restante do elenco todo, o senhor Wesley Mello, vai custar para o Corinthians 5 milhões de folha? Será, seu Wesley Mello? Mas enfim, vamos esperar o balancete do final do ano, que esse é o premiado, que aí a gente vai ver quanto que o Corinthians gastou em salário, quanto que o Corinthians tá mesmo gastando, quanto que o Corinthians economizou,
né? E lembrando, gente, o Corinthians está... e ele fala isso na reportagem, é porque eu não quis trazer para vocês para não ficar muito longo. O Corinthians está demitindo funcionários, se livrando de dívidas de jogadores, só que os direitos trabalhistas dele têm que ser pagos. Os direitos todos da dispensa têm que ser pagos. Então, o Corinthians, nesse segundo semestre, ele vai pagar tudo. Então, vai ter uma receita a mais, mas também vai ter mais despesa. Por quê? Porque está dispensando vários e vários jogadores, torcedor corintiano, que o Duílio trouxe na gestão do Andres. Beleza? Foi o Duílio que trouxe. Tá? Só para te recordar a memória. Fora suas despesas correntes, né? O Corinthians tinha que fazer 300 milhões de renda extra, fora suas despesas correntes, que é aquela, por exemplo, a folha salarial que o grandioso, o unânime, o Wesley Mello falou, vai ter 11 milhões por mês, vai continuar com 11 milhões por mês, para quitar seus compromissos. Não houve nenhuma evolução nesse item e, portanto, continuará sujeito a penhoras e reclamações dos credores. Quem participa do meu grupo, que está assistindo esse vídeo agora, lembra muito bem que eu mandei uma reportagem de um jornalista que ele falou que o Corinthians teve um problema judicial e que fizeram a devassa em 17 contas do Corinthians e não encontraram nada, nem R$1. Tá? Bom, vamos tocar o barco. No total, a dívida líquida do clube está em 934 milhões, que é aquilo que eu falei para vocês, que é a divergência entre o UOL e o Terra, que fala que é 978. A dívida líquida é a soma de todo o passivo menos ativo circulante e depósitos judiciais. Esse valor não inclui o débito da Arena, que ultrapassa 500 milhões. Atualmente, o clube não está pagando. Por quê? Porque está em processo de acordo com a Caixa. Eu fui procurar, gente, nas fontes e tal, sobre a questão da Caixa, porque o Duílio não falou nada nos 111 anos do Corinthians. E aí, o clube parou de pagar, já entrou em contato com a Justiça para que pare essa cobrança judicial da Caixa, né? Só que está em processo burocrático lá dentro. Então, por exemplo, o Colagrossi falou na live que em novembro eles pretendem voltar com a torcida no estádio. Só que para a gente não interessa. O dinheiro vai continuar indo para o fundo. Por quê? Porque ainda não está assinado o acordo com a Caixa. Quando assinar o acordo com a Caixa é que o dinheiro vai vir para a gente. Só que ainda não está assinado. Então, para a gente, pouco interessa se a torcida vai vir ou não. Lógico que tem um aumento de receita. Por quê? Porque o torcedor vai para o estádio e gasta no estádio, né? Mas o principal, que é a bilheteria, que é o que mais dá de dinheiro para o clube, a gente ainda não vai ter, tá? Em resumo, a diretoria do Corinthians conseguiu fazer uma parte da lição de casa ao reduzir parte das despesas, que é o que eu falei para vocês, né? Vale mais a pena a gente ter 934 mil reais de lucro num semestre do que a gente ter cento e tantos bilhões de despesas num ano inteiro, né? De déficit no ano inteiro. Poderia começar a usar o dinheiro para quitar pendências e aliviar o sufoco. Em vez disso, pegou a carteira e voltou a gastar. É aquela velha história que eu falo para quem me acompanha, gente. Você está com a dívida de 10 mil reais. Aí você vai lá e quita uma dívidazinha lá que você tinha de R$1.000. Aí, ou seja, você ainda tem 9 mil reais de dívida. Aí você vai, pega sua carteira, pega seu cartão e começa a gastar de novo, ou você vai ficar concentrado em pagar essa dívida de 9 mil reais que você tem? Eu vou concentrar em pagar minha dívida de 9 mil reais. Eu não vou pegar meu cartão, se eu estou devendo 9 mil, e vou pegar meu cartão e vou fazer mais dívidas ainda. Entendeu? Em vez disso, terá de vender atletas em valores significativos para fechar a conta. Uma coisa importante que ele fala também na reportagem é que o Corinthians não vendeu ninguém. Aliás, desculpa,
não fez vendas significativas como fez no ano passado, de 2020, que foi uma das receitas do clube. Entenderam? Então, o Corinthians agora se desfez do Matheus Vital, que tem a possibilidade, né? Lógico que se o clube grego não exercer 4 milhões de euros por 50% do Matheus Vital, é burro. E eu vou chamar de burro o resto da vida. Né? A não ser que tenha alguma extraordinariamente, alguma coisa que fuja, né, da alçada lá, que ele machuque, alguma coisa assim, tá? Eles não vão exercer. Então, assim, se livrou do Matheus Vital, mas assim, o Corinthians está se livrando dos jogadores e tudo com possibilidade de compra. Ramiro, Matheus Vital, entenderam? Parece que o Davó também foi a mesma coisa, entenderam? Então, assim, não é que o Corinthians está vendendo agora, nesse momento, o jogador. Então, o Corinthians ainda não tem receita de venda, gente, esse ano. Então, assim, é uma coisa para se pensar. Será que realmente valeu a pena a gente esticar a folha do jeito que a gente esticou? Porque não adianta, gente, me desculpa, mas não entra na minha cabeça esse negócio de que a gente dispensou 21 atletas. Não, a gente não dispensou 21 atletas, tá? A gente dispensou alguns atletas e outros vão voltar no final do ano. Cafu volta no final do ano, Janderson volta no final do ano, André Luiz volta no final do ano, vários jogadores. Agora os jogadores que a gente está pagando ainda 100% do salário deles. Michel Macedo, tá? E vocês não sabem disso. Michel Macedo, Matheus Jesus, a gente está pagando 100% do salário deles ainda, para quem não sabe. Tá? Então, assim, fica essa reflexão para vocês. Será que valeu a pena a gente esticar a folha desse jeito, sendo que a gente tinha dado uma respirada? Como eu falei na minha live de quinta-feira, esse time, gente, a gente conseguiria chegar em oitavo, no mínimo, com um treinador decente. Por que a gente aumentar a folha em 2 milhões se a gente poderia aumentar a folha em 1 milhão trazendo um treinador decente? Né? Nosso time, como eu falei para vocês há muito tempo, em várias lives, nosso time tem campeão mundial, tem campeão brasileiro, tem campeão de Libertadores, tem artilheiro do único artilheiro da arena em pontos corridos, do brasileiro de pontos corridos, entendeu? Então, assim, fica essa reflexão para vocês, tá? Eu queria trazer e instigar a reflexão para vocês em relação a esse tema, tá? E aí eu queria fazer uma pergunta, eu queria saber onde que está essa torcida de novembro de 2020, tá? Lá em cima tá lá escrito a reportagem, tá? Mesa redonda, um programa da Gazeta Esportiva, tá? Onde o Duílio tá fazendo sua entrevista como candidato à presidência do Corinthians. Antes dele tinha sido o Gobi, foi ele, aliás, tinha sido antes dele o Gobi, o Augusto Melo, e foi o Duílio por último, tá? 15/11 de 2020. Pode olhar lá em cima lá, ó. 15/11 de 2020. Foi essa reportagem aí. E aí eu quero saber, cadê essa galera aí, ó? Duílio não tem proposta nenhuma, e se vencer, a eleição vai continuar a mesma merda. Mário Gobi sem condições. O melhor candidato, sem dúvidas, é Augusto Melo. Para presidente do Corinthians, Augusto Melo. Duílio, com essa força mansa, arrebentou o Corinthians. Duílio só atacou seus adversários e não falou de propostas, até porque não tem. Sua única proposta é continuar derrubando o Corinthians. E o que é mais engraçado é ele falar mal dos próprios presidentes que eram da chapa dele. Meu, que loucura. Entendeu? Eu queria saber onde é que está essa torcida. Porque eu vou te ser sincero. Esse daí é a mesma que está falando do Ilho, Mohamed do Ilho. Do Ilho é o cara. Do Ilho é o melhor presidente da história do Corinthians. Entenderam? Então, deixa eu colocar aqui de novo aqui. Vou botar só eu aqui para vocês. Eu quero dar uma olhada aqui no meu
na minha apresentação aqui se tem mais alguma coisa. Não, tem não. Né? Então, assim, como eu sempre falo para vocês, torcedor, o meu compromisso é com a verdade. Tá? Doa quem doeu, eu vou trazer a verdade para vocês. Então, assim, como eu falei, como eu faria jogar água no show, eu só quis trazer essa reflexão para vocês. Tá? Para que vocês lá na frente, se acontecer o que eu estou achando que vai acontecer, para que vocês não falem assim, poxa, mas ninguém falou isso pra gente, a gente ficou enganado achando que o Duílio era o cara, que o Duílio ia salvar o Corinthians, entendeu? Só que é como eu falo, às vezes talvez você não vai dar crédito para mim. Por quê? Porque o Corinthians vai estar bem em campo, né? Vai ser campeão da Libertadores, vai ser campeão mundial. Meu Deus, o Corinthians é o maior de todos. E aí por detrás do seu clube de coração que você diz amar tanto, vai estar 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de dívida. Né? E aí talvez quando a gente veja o tamanho do rombo, já seja tarde demais, como alguns clubes. E um clube aí que não sabe mais se é azul ou se é verde, que está agora atualmente na Série B. Né? Então, assim, eu não sou o cavaleiro do apocalipse, eu não sou o cara das más notícias, eu não sou o cara do contra, tá? Muito pelo contrário. Eu sou um cara que venho trazer a minha visão de torcedor para vocês, né? E fazer com que vocês parem para refletir, falar assim, será que é isso mesmo? Será que eu posso ficar tranquilo? Será que eu posso zoar os antes e deitar em cima deles e tal, e que não vai, lá no futuro, não vai ter nada para me preocupar? Entendeu? Então, é isso que eu queria trazer para vocês, tá, torcedor corintiano? Estou à disposição, quiser colocar comentários aí para tirar alguma dúvida que ficou em relação a essa apresentação, a esse vídeo para vocês, tá? Quiser criticar também, pode ficar à vontade. Eu sei que vai ter muitas pessoas que vão falar, poxa, esse cara aí não sabe de nada, esse cara tá falando besteira, o Duílio sabe o que faz. Tudo bem, eu respeito qualquer tipo de opinião. Para quem me acompanha sabe que eu respeito qualquer tipo de opinião. Só que eu acho que às vezes a gente não pode só engolir aquilo que estão colocando na boca da gente. Né? Eu acho que a gente tem que olhar antes de colocarem na boca da gente e ver o que a gente está comendo. Né? Então é isso, galera. Eu amo demais esse clube. Né? E como eu falo, eu não sou torcedor de campo, não sou torcedor que tá tudo bem, o futebol tá ganhando, estamos com estrela e tal, e que tá tudo ótimo, né? Eu me iludi muito, eu confesso a vocês, eu me iludi muito com o Andrés, né? Até hoje eu acho o Andrés, na primeira passagem dele, o melhor presidente que o Corinthians já teve, né? Mas deixou muito a desejar no segundo mandato. Ele também contribuiu para esse buraco que a gente está agora. Então, assim, pela experiência que eu tenho, né, de esses anos que o Corinthians estava bem dentro de campo, 2015, 2016, o Corinthians campeão de tudo, melhor da década, não sei o que e tal, e aí a gente não olhando para trás do clube, né, pelos bastidores, backstage. Eu sinto que eu era aquele cara da plateia do teatro, né, que tá vendo ali na frente dele o teatro acontecendo, a magia e tal, e não tá sabendo o que tá rolando lá atrás no backstage. Então, acabando com o teatro, tacando fogo no teatro, né, e aí daqui a pouco o fogo vem para frente do teatro e aí não dá mais pra gente se salvar, né, então, assim, por experiência própria desses anos que o Corinthians passou dentro de campo, arrebentando, e por trás os caras arrebentando com ele, né, eu sou um pé atrás agora com essas questões de que vamos gastar desvaradamente, e eu acho que não é por aí. Acho que a gente poderia aguentar até esse final de ano, e assim, no início da temporada, em janeiro, primeiro começando com um treinador de verdade, e aí sim, o treinador que viesse falasse, não, eu quero o Renato Augusto, eu quero o Roger Guedes, eu quero o William, eu quero o Juliano, eu quero o Lewandowski, eu quero o Messi, eu quero o Cristiano Ronaldo.
aí sim, aí a gente falar assim, não, beleza, a gente tem condições de trazer 4 peças que vão chegar para jogar, que vão ser estrelas desse clube, entendeu? Porque aí o Corinthians ia ter uma arrecadação recorde esse ano, gente. A gente ia ganhar os mais de 200 milhões de receita televisiva sem gastar nada, entendeu? A gente ia ter economia nos departamentos todos, entendeu? E não íamos cair para a Série B, gente. Se a gente trouxesse um Mancini da vida, por exemplo, a gente ia ter respiro na Série A. Né? Agora, o que não dá é para a gente ficar aturando Mancini por tantos de anos e aí aturar Silvinho, entendeu? Se a gente trouxesse Vanderlei Luxemburgo, Dorival Júnior, esses caras iam continuar com o Corinthians na Série A. Só que é o que eu falei, trazia eles para um contrato de 6 meses até o fim só. Acabou o brasileiro? Obrigado, Vanderlei Luxemburgo, tamo junto, cara. Valeu, Dorival Júnior, tamo junto. Mas agora a gente quer um projeto para o Corinthians ser gigante de novo. Entendeu? Bom, gente, é isso. Eu acho que eu já falei demais, né? Já foi mais de 1 hora aí de transmissão, tá? Fiquem todos com Deus e amanhã temos live pré-jogo, curta aí. Mais ou menos umas 19h35 a gente vai estar fazendo a nossa live pré-jogo. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo aí. Se não conhecem o canal, se inscrevam no canal Torcida Corintiana, tá? Tá aqui o nomezinho aqui embaixo, beleza? Quiser pesquisar no YouTube, é só pesquisar no YouTube aí, canal Torcida Corintiana. Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus e bom restinho de segunda-feira aí e até amanhã. Um abraço.